Ora, bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho para que entrem. Já consigo melhorar a imagem? Acho que não. Bom dia, querida. Bom, vou fazer um pouquinho de silêncio para ver se mais alguém entra. Ora, bom dia. Então vou começar, até porque a live fica gravada, se tudo correr bem, no Instagram, porque a última foi perdida, pelo menos a maior parte, depois foi uma nova, não é? Então vou continuar a falar sobre renascimento espiritual. Então, mais uma vez vou fazer uma pequena apresentação, né? Quem tem estado comigo este tempo todo, quem tem seguido, sabe mais ou menos qual tem sido a linha que eu tenho seguido de ensinamentos, e ficou claro que, da forma que as coisas estão atualmente, as linhas de trabalho, de espiritualidade, não atendem, porque existe um problema muito grave, né, associado a tudo isso, que um buscador comum ou até um buscador num nível alto não consegue ir além. E isso é a razão pela qual se vê que as pessoas não avançam, não é? É isto aqui. Tá. Então, o que eu tenho reparado ao longo dos anos é que as pessoas tendem a ficar na mesma, a sua vida passa por muitas mudanças, mas nada muda realmente. O crescimento espiritual é muito pequeno e a vida mundana, como tudo, as pessoas não conseguem ir além disso. E essas razões nunca foram desconhecidas, mas através dos ensinamentos haveria supostamente o potencial de ir além disso. Mas ficou claro que não. Então, o renascimento espiritual vem exatamente para dar uma oportunidade a todos os buscadores, todos aqueles que no fundo do seu coração sentem a vontade, o chamado de se dedicar exclusivamente a buscar a Deus, não é? Mas não conseguem. Não têm conseguido, não tem sido um crescimento. Eu vou explicar assim de uma forma sucinta, eu vou fazer os satsangs acerca do renascimento espiritual, de tudo o que envolve tudo isso. E o renascimento espiritual é o início, é um processo muito forte, muito intenso, muito transformador, que prepara para um outro processo que ainda estou a preparar, que é a ascensão espiritual. Este processo de renascimento espiritual dura 77 dias. É bem intenso. Eu vou explicar um pouco dos porquês, do que é que envolve, não é? Que se perdeu na última live, até para ficar registado para aqueles que depois querem ver ou estão chegando depois. Embora eu vá falar muito da mesma coisa, mas é sempre de formas diferentes. Então, existe aquilo que experimentas, não é? Que é chamado de ilusório em muitas tradições, tem uma existência ilusória, mas na ilusão é real, não é?
e tem as suas próprias leis, a sua forma de funcionar, e isso é incontornável, seja lá de que tradição espiritual venhas e qual a filosofia que abordas, se é uma filosofia que busca a união com Deus, se é a filosofia que busca a dissolução na consciência, no transcendente e que nega a existência do universo, as leis são as mesmas. As leis são as mesmas. Não é? Enquanto houver karmas, enquanto houver frutos de ações, haverá encarnação. Haverá continuidade do processo encarnatório. Estarás preso, não sei se a palavra existe, encarnatório, mas tudo bem. Estarás preso na roda do samsara, tendo de vir aqui experimentar, experimentar, experimentar. Então, todas as ações que são feitas com a consciência eu sou o agente, e essa consciência de eu sou o agente não é quebrada pela repetição superficial ou até com a intenção de que eu não sou o agente, eu não sou o corpo. Não, isso é rompido através do fogo da sabedoria, que é uma coisa desconhecida neste mundo praticamente na sua totalidade. O que existe é uma coisa que se assemelha no ruído, mas não na sua profundidade. Enquanto houver consciência do agente, existem frutos das ações. Não é? As boas ações, o que são boas ações? Ou seja, as ações que estão alinhadas com as leis divinas, as ações que são direcionadas para o despertar espiritual, para a união com Deus, as ações que são feitas como um serviço a Deus, geram o que são chamados de bons frutos. Bons frutos e maus frutos é uma questão de perspectiva, e numa perspectiva equivocada ainda é frutos que geram prazer versus maus frutos, aqueles que geram dor e sofrimento. Não é? Então, as boas ações geram frutos, e caso o buscador não chegue na libertação em vida do corpo, não é? O que acontece é que ele descarta o corpo, que é o que se chama a morte do corpo, e vai ter que usufruir daqueles bons frutos que são o fruto das boas ações, não é? Nas instâncias superiores, o que é chamado em muitas religiões do paraíso, onde usufrui dos prazeres celestiais. Esgotando o mérito, se é o que se pode chamar de mérito, para alguns é de mérito, não é? É mérito, mas esgotando esse mérito, volta a reencarnar aqui para retomar a sua jornada onde a deixou. Se foram muito boas ações, elas também também vão influenciar a próxima encarnação de uma forma mais adequada para retomar a sua jornada. Então, nenhum trabalho espiritual se perde. Agora, as más ações, as ações que são vistas como geram sofrimento, não é? São as ações que são contrárias às leis divinas, à tua natureza divina, não é? E essas ações, depois da morte do corpo físico, não é? O ser é levado, não é, para as regiões chamadas infernais, para poder purgar aqueles karmas, não é? Todo o sofrimento que ele causou deverá experimentá-lo na mesma medida, nem mais nem menos, para poder se requalificar, para ter uma chance maior na próxima encarnação. Então, não é um castigo, não é? É uma oportunidade. Até porque ele precisa disso para ganhar, para ter noção na próxima encarnação, para vir munido de compaixão, de mais sensibilidade e de consciência, mesmo que ele não lembre, há coisas que ficam profundamente guardadas. Mas as más ações, essas ações que vão contra as leis divinas, ou seja, ações mundanas são más ações, ou melhor, porque elas ignoram o propósito da vida, que é a realização de Deus. Então, elas já são más ações por natureza, feitas com a consciência do ego, feitas com a consciência eu sou agente e por prazeres mundanos. Então, estas são ações que aprisionam e depois levam para aquelas regiões não muito agradáveis, não é? Porque a lei divina, ela rege também o propósito da vida humana. E o propósito da vida humana é buscar a Deus exclusivamente, e dentro do que é a vida, no que passa por vida de família e tudo isso, não é? Que é o que é chamado de vida normal, tudo isso deveria ser, não é? Um serviço a Deus.
um serviço a Deus, se não houver o chamado para buscar a Deus diretamente. Mas isso acontecia apenas nas tradições espirituais mais... em eras, em outros tempos, em que a vida humana era regida exclusivamente, não é, por preceitos espirituais, com o propósito espiritual. Então o início da vida, como na Índia, por exemplo, há muito tempo atrás, óbvio, agora perdeu-se muita coisa, o propósito da vida era esse, e a vida inicial, toda a vida de aprendizado, de estudo, era para se preparar para se voltar exclusivamente para Deus numa fase da vida, normalmente a última fase, e a primeira fase a cuidar do reino de Deus, como um instrumento de Deus, entregando todas as ações a Deus, cumprindo o seu dever de acordo com a casta onde tinha sido colocado e o estágio de vida, não é? Mas como um serviço a Deus, não como uma forma de usufruir de prazeres sensoriais e etc. E não negligenciando a presença de Deus e tendo sempre como um direcionamento, uns mais, outros menos, mas isso aí já é questão pessoal, não é? E depois, não é, além das ditas más ações, existem as piores, não é, que são os pecados. Não é? Vamos lá. Pecados são uma coisa não bem vista hoje em dia, parece que acabou, parece que já não existe. Eu entendo porque foi distorcido de muitas formas, mas ainda assim as coisas são como são e não deixam de ser só porque passou a moda, não é? Então, os pecados são atentados contra a tua natureza divina, contra Deus, não é? Então, os mesmos... De alguma forma, todo mundo tem uma noção do que é pecado, não é? Nem que seja através dos 10 mandamentos, que na nossa cultura é o mais presente, e sim, são pecados, não é? E os pecados têm um quê a mais, um extra a mais. E existe depois as ofensas, que são os pecados, que aqui não se conhece nesta tradição, não é? Acho que se conhecem por outros termos, mas também não tenho conhecimento profundo disso. As ofensas são os pecados que são feitos no caminho espiritual por aquele que está ciente das leis divinas, que está ciente da existência de Deus, não é? E especialmente se tem um chamado para se voltar a Deus e continua com aquelas coisas, ou aquelas ações que são feitas no meio espiritual, não é? E essas têm consequências muito mais devastadoras. Agora vamos lá. A dificuldade de um ser se dedicar exclusivamente ao seu caminho espiritual ou ter grandes frutos, grande transformação, que é especialmente o aumento da devoção, que significa pureza, se deve ao número de pecados, de ofensas acumulados ao longo de vidas e nesta vida, presentemente. Então, à medida que ele vai acumulando isso, ele não consegue ter devoção, não consegue se elevar. Talvez aqui a conversa, vamos voltar, regredir um pouco na conversa, porque acho que vai ser mais proveitoso. Vamos ao coração da coisa. Existe algo peculiar dos pecados, que era aquilo que as tradições espirituais tratavam como inaceitável cometer pecado, como uma coisa gravíssima, não é? Ficou esse medo, e isso foi usado por outras coisas, ou por razões distorcidas, muitas vezes, mas não quer dizer que não tenha o fundo de verdade. Então, qual é o problema dos pecados? Além de ser pecado, ser contra as leis divinas, não é? É que significa algo ser contra as leis divinas. Então, a lei divina, ela é, na realidade, não é uma lei cega, que é imposta. Ela representa na sua essência, não é? O caminho para Deus. Tipo, se não saís por aqui, chegas a Deus. Não é? Então, as leis divinas são o caminho para Deus, a profunda filosofia da realização de Deus. E, tal como existe Deus, não é? Existem anjos e seres de luz que assistem os buscadores da verdade,
aqueles que buscam a Deus, aqueles que tentam trilhar o caminho de volta para Deus, né? E existem os demónios. E agora como é que os demónios entram nesta história, né? Essas são as más notícias, não é? Os demónios neste mundo têm um papel como as deidades têm. Eles não estão fora do enquadramento do universo, das leis do universo, não é? E ao contrário do que se parece, só existe uma coisa a fazer neste mundo, que é voltar para Deus, não é? Regressar a Deus. E o oposto disso significa caminhar na direção dos demónios, não é? Por mais estranho que este conceito possa parecer. E os pecados têm um papel muito importante, porque todos vêm com a proteção de Deus, com a proteção divina, que é a sua sacralidade. A sua sacralidade é a proteção de Deus. E quando tu pecas, estás indo contra a tua natureza divina, contra a tua própria sacralidade. E essa sacralidade te protegia, deixa de proteger. E à medida que vai enfraquecendo, cada pecado que tu fazes dá autorização aos demónios de chegar mais perto e eventualmente até acessar os teus veículos, os teus corpos, os corpos sutis e o físico, não é? Essa é a questão e esse é um dos grandes problemas. As deidades, os deuses, os anjos têm o seu papel na criação, os demónios também têm e têm os seus propósitos aqui, tal como os seres humanos têm, são outra espécie de seres, nem todos são maus, mas isso é outro assunto, não é? São espécies de seres que têm uma vida muito mais longa do que a vida humana, mas muito mais. O ser humano perante esses demónios é como se fosse uma galinha, não é? O seu tempo de vida comparado ao humano. Então o humano é uma galinha para os demónios e é comida para eles, de certa forma. E eles têm o seu propósito também aqui neste mundo, que tem a ver com todos os propósitos demoníacos, tudo aquilo que observas no mundo, de poder, conquista, subserviência, todas aquelas coisas, são agendas demoníacas que o homem abraçou para si mesmo. Então aquela visão do anjinho e do diabinho no ombro não é apenas alegórica, não é? Os demónios não são apenas coisas psicológicas e têm um papel e seguem alguns, as leis divinas têm de seguir, senão têm consequências como todos neste mundo, não é? Então, os pecados dão direitos, não é? As ofensas são convites explícitos, tipo, podem vir, não é? E hoje em dia o pecado tornou-se uma coisa, e isso não é inocente, tornou-se uma coisa simples, sem problema nenhum, porque Deus é amor e Deus não vai dar a retribuição e o castigo e não sei o quê. Realmente não precisa, porque a tua natureza divina fará isso, porque isso é antinatural. Então o próprio ato em si já é o sofrimento em si, não é um castigo. A mesma coisa, pegares uma faca conscientemente, espetas no dedo, ai, podes dizer, Deus está-me a castigar. Acho que não, não é? É a mesma coisa. Quando atentas contra a tua natureza física, o fruto disso é sofrimento. Quando atentas contra a tua natureza divina, o fruto disso é sofrimento dentro destas características, não é? Os demónios, a sua agenda é domínio, poder sobre este mundo e sobre os seres deste mundo. Umas vezes estão presentes aqui de forma mais direta, outras vezes mais indireta, como agora. Não sei se é tão indireta assim, mas isso é uma questão de ponto de vista, não é? E eles usam os seres como instrumentos ou comida. Então, quando é como comida, eles destroem tuas estruturas internas, a tua vida, seja lá de forma for, a tua saúde, a tua estabilidade, a tua sanidade mental, não é? Colocam-te em situações de conflito, de turbilhão, de torpor, em que a tua vida não tem descanso e é um sofrimento e agonia que vão crescendo ao longo do tempo. Ou instrumento na sua agenda, especialmente buscadores da verdade, não é? Porque o meio espiritual é o mais importante para eles, não é? Porque
aquelas imagens da religião, onde tem os anjos a lutar com os demónios, isso acontece ao longo das eras, muitas vezes, e especialmente quando o livre-arbítrio é rompido, o que não é o caso, não totalmente agora. Então, quando esse desequilíbrio, existem esses confrontos, não é? Que ocorrem. Então, na agenda, se és um buscador da verdade, não é? E se te conseguem acesso, és valioso, possivelmente não vais sentir nada, não é? A tua vida não vai sair do mundano, obviamente, ou torna-se para o aparentemente espiritual, se tiveres uma boa oratória, uma boa presença, se fores uma pessoa charmosa, especialmente se fores bonita ou bonito. Tudo isso ajuda, não é? Para que, através das tuas palavras, que possam ser até de sabedoria, o teu exemplo mais ou menos é o que vai contar e possas desencaminhar outros. Quer seja para fora da espiritualidade, que não é o caso para quem está nesse meio, mas para uma espiritualidade superficial, distorcida. E hoje em dia, essas aparições, essas coisas, não são como eram, como circulam as histórias que se imagina por causa dos filmes, que os demónios são seres feios. Eles são, mas não é assim que se apresentam, não é? Eles apresentam-se de forma sorridente, profunda, não é? Como seres de luz, anjos e coisas do género, tudo através dos seus truques, não é? E as pessoas, com muita vontade em acreditar, não é? Acabam iludidas em um monte de coisas que, enfim. Mas há marcas claras, marcas claras. Práticas espirituais intensas como meditação, que viraram agora, hoje em dia, algo que nem é necessário, para alguns nem precisa, já estamos além disso, não é? Outros simplesmente não conseguem praticar, porque prática espiritual séria, se tiveres demónios ou acesso demoníaco de alguma forma, não vai, porque eles não gostam, não é? Agora, se for superficial, tudo bem, não tem problema nenhum. Antigamente dava para saber, não é? Especialmente quando eram aqueles episódios que são retratados, que são demónios mais toscos, né? Que fica a coisa... Né? Aí fica claro, né, que está possuído. Mas hoje em dia já não é assim. Quem os tem, poucos sabem que os têm. A maioria não sabe, não percebe nada, não sente nada, né? E as coisas vão declinando e a pessoa nem percebe. O maior declínio é a presença deles, né? Isso, né? Mas infelizmente as pessoas não veem isso, elas veem as consequências como o pior, tipo o sofrimento e essas coisas todas, não é o facto de estar ali, porque a partir do momento que demónios têm acesso, as tuas preces não são ouvidas, és uma ofensa ao divino, né? Porque isso é fruto das tuas ações. E os demónios gostam disso exatamente por essa razão, porque o propósito deles é te afastar de Deus ou de alguma coisa ou alguém que te remeta, que te direcione para a jornada divina. Porque a única coisa que tira o poder deles, aqui neste mundo, são os buscadores da verdade, sérios. E um buscador da verdade sério, ele não se dedica aos demónios, não está a lutar com demónios, está nem aí para os demónios. Na realidade, está focado em Deus. E isso faz com que a sua vibração, o seu fogo suba, e isso afeta a consciência coletiva, né? E começa a enfraquecer as forças demoníacas, e o contrário também é verdade. Quanto mais mundanas são as pessoas na sua totalidade, mais força as forças demoníacas têm e menos força têm as forças angélicas, não é? E vice-versa. Então, o ser humano aqui, meio que ele, através do coletivo, não é? Ele influencia, porque são expressões, não é? As forças angélicas ou as forças demoníacas, não é? E como tudo isso é feito através do teu livre-arbítrio, porque começa com a tentação, às vezes a tentação é quase um forçar, porque existe tecnologia demoníaca, que é chamada de implantes e parasitas e um monte dessas coisas, né? Que está lá exatamente para ou te controlar, ou te manter em determinados alinhamentos, não te deixar intensificar práticas. É uma tecnologia que imita a presença destes seres,
E está lá exatamente para isso, para não te deixar avançar nesse sentido. E essa tecnologia não é perceptível, não é? Tem algumas pessoas têm clarividência, conseguem ver algumas coisas, mas só por muito desleixo. Caso contrário, não vais saber. Há sintomas para isso. Então, no renascimento espiritual, neste processo que eu estou a apresentar, não é? Tem uma série de vídeos, são 38, vai ter algumas atualizações que achei que eram muito pertinentes, não é? Vou atualizar, que explica tudo de A a Z, tudo isso. E depois o processo propriamente dito, seguido, também lá está estruturado no site, não é? Podes fazer onde quer que estejas nesse mundo e também podes fazer aqui, no Ashram, sob minha orientação, não é? Tanto faz. Mas agora estou devagar, já estou devagar e aí vou-me perder. Então é difícil ter a noção, né? A não ser através de sintomas que são bem observáveis, normalmente sob prática espiritual intensa, não sobre prática espiritual superficial, né? Mas incapacidade de se dedicar inteiramente à vida espiritual, né? Dificuldade em prolongar prática de meditação, mantê-la, desestruturação, depressão, ansiedade, especialmente quando está linkado com práticas espirituais, isto no meio dos buscadores espirituais. Porque pessoas que não têm uma prática espiritual, bom, aí nem vão perceber nada disso, vão perceber outras coisas, né? Mas, como eu disse, a questão mais forte é no meio espiritual, porque as pessoas mundanas, mesmo as mais boazinhas, aquelas, não, mas a pessoa é boazinha, é simpática, ela já está servindo à agenda demoníaca por não estar seguindo, né, um caminho em direção a Deus. Então ela, pelo seu próprio exemplo, mostra para aqueles que a rodeiam, os seus filhos, não é? Que o propósito da vida é trabalhar para ganhar dinheiro e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Desvirtuando para eles também, além para si mesmo, o propósito da vida humana, que é se voltar para Deus. Então, os mais bonzinhos é assim. Os outros, então, não é? Já estão mais do que lá. E poderão ou não ter demónios, presenças demoníacas, mas normalmente têm, porque eles são importantes, todo mundo é importante, porque é importante passar essas redes demoníacas, não é? É importante passar. Como é que isso é passado? Por nascimento, por contato sexual, é imediato, não é? Por traumas, violência e outras formas do género, também tudo explicado lá no processo. Então existem muitas formas que isso acontece. E enquanto isso estiver lá, a partir do momento que eles começam a ganhar acesso, quer seja direta ou indiretamente, vão-te puxar para cada vez mais pecados e mais pecados e mais pecados, para que tenham cada vez mais acesso e também através de ti acessar outros, não é? E se tu tiveres demónios, imediatamente, se tiveres filhos depois de ter demónios, não é? Eles têm direito aos teus filhos, acessar aos teus filhos também, e aos filhos dos teus filhos, e aos filhos dos filhos dos teus filhos, até que essa maldição de família seja quebrada. E isso não termina com a morte do corpo físico, não é? Quem está numa linha dessas, maldição de família, não é? Depois da morte do corpo físico, normalmente fica a parasitar os outros membros dessa família que estão ligados aí, vira como que um demónio também aí, atormentando, sugando, ou apenas ficando refém ali, não é? Daquela sopa de sofrimento geracional. Não é? Lindo. E a forma como as coisas estão hoje em dia, não é? Essa é a maior epidemia que se pode observar, não é?
E isso tem formado uma teia tão grande, tão gigantesca, que passou pelos meios espirituais, assim, passou o rodo, não é? De uma forma em que fica muito difícil, ou praticamente impossível para a maioria, se livrar disso. O renascimento espiritual não tem a ver com demónios diretamente. Não tem. Mas tem indiretamente, não é? Porque o renascimento espiritual, para quem não tem demónios, para quem está completamente dedicado, leva uma vida digna, sacra, não é? Sendo que essa palavra, as pessoas já nem sabem o que isso quer dizer, os seus níveis de sagrado desceram bastante, não é? Tipo, é uma oportunidade para todos, sem exceção, não é? Não importa o que é que fizeste, por onde é que andaste, se és o pior dos seres deste mundo ou o melhor dos seres deste mundo. É uma oportunidade para ambos. Porque ele traz a possibilidade de apagar todos os pecados e todas as sementes dos pecados desta vida e de todas as vidas passadas. Não é? Para que te possas colocar de forma digna perante Deus. E prepara, como eu falei no início, para um outro processo sagrado que é a ascensão espiritual. Não é? Aí é outra coisa que vai ser apresentada agora dia 21 de maio. Só apresentado, não está pronto ainda, estou a preparar. E caso a pessoa tenha demónios ou ligações demoníacas, não sei o quê, não é? Também será cortado através disso, porque para cortar os pecados, eles têm que sair da mão daqueles que são os detentores por direito dos pecados, que são os demónios. Não é? Eles têm direitos a isso. Enquanto houver pecados, eles têm o direito de estar aí, não estão a infringir nenhuma lei. Não é? É por isso é que quem sabe que tem, dificilmente se livra. Há muitas pessoas que sabem que têm, não é? Sentem um monte de coisas e não conseguem se ver livre. Mantém, às vezes conseguem atenuar um pouco, mas é difícil quando é demónios. Quando é tecnologia é mais fácil. E conseguem atenuar isso com práticas, com decretos, com uma série de coisas. Né? Atenuar um pouco os efeitos, mas não se conseguem libertar. Porque enquanto houver pecados, eles têm o direito de lá estar. E não é fácil apagar os pecados, não é? Especialmente no momento em que isso foi descredibilizado. Não é? Não existe. Isso não é inocente, não é? Tem muitas teorias como mas não existe o karma, não é? Se corrigires uma das hélices do DNA ou qualquer coisa assim, voilà. Então as ações não importam. As práticas espirituais não são essenciais, só precisas de entender umas coisas profundamente. E tudo isto não é inocente. E o bombardeio de estímulos, né, de prazeres sensoriais, a toda hora, por todo lugar, e o exemplo de muitos buscadores a viver a vida dos sonhos, que é ser o buscador da verdade, e estar a satisfazer de prazeres sensoriais. Como se isso alguma vez existisse no mundo espiritual. Nas tradições milenares estão registadas há muito tempo, não é? Aquilo que mantém preso na roda do Sansara são os desejos, não é? Os desejos impelem a ação, os desejos pelos prazeres sensoriais impelem a ação gera um fruto, o fruto tem que ser experimentado, ele é experimentado aqui e ele te mantém preso à roda do Sansara. Frutos positivos que levam para as regiões celestiais até esgotar esses méritos e voltas para cá, ou frutos negativos que levam para as regiões infernais até esgotares os deméritos que levaram lá e trazem de volta para cá. É a mesma coisa, mantém-te ambos preso à roda do Sansara. Não é? Fala-se que é uma prisão, e de certa forma é, mas é uma prisão na qual te mantens pelo teu livre-arbítrio. E a partir do momento que os demónios têm acesso aos teus veículos, não é? Aí complica, porque ir às regiões infernais não resolve nada, a morte do corpo físico não resolve e continua até haver graça divina. E isso
na última das análises, o que traz a graça divina é o sofrimento, não é? Quando a pessoa sofre o suficiente para ganhar um pouco de mérito, para ver alguma coisa, não é? E aí depois depende de um monte de circunstâncias, qual o nível que a pessoa chegou, qual é a gravidade da sua situação e tudo isso. Aí também depende do quanto ela precisa experimentar de sofrimento. Então não há nada que seja, até o sofrimento que se experimenta, ele te leva a ganhar mérito, que te abre portas. Então não é uma coisa que vem apenas para castigar, se é que há um castigo, que eu já falei disso anteriormente, né? Mas vem-te dar várias oportunidades. Uma delas é essa, é ganhar mérito para que algo possa chegar na tua vida que te aponte um caminho diferente. Mas muitas vezes essas bênçãos são rejeitadas, não é? E se a pessoa continua a voltar para o sofrimento, até porque ela não tem escolha, havendo demónios, não é? Porque, mais ou menos, ela não tem escolha porque ela não sabe que eles estão lá, não sabe que está a ser impelida, imagina que os pensamentos são seus, não é? Por exemplo, quando existem presenças demoníacas ou tecnologia demoníaca, a tua mente começa a ser invadida por pensamentos negativos, que parecem ser teus, que imitam a tua voz mental. Mas são pensamentos que normalmente tu rejeitas, tu não queres pensar aquilo. E rejeitas porque não é teu. Só que com o tempo de permanência, começa a haver a simbiose entre o parasita e o hospedeiro. Então a pessoa começa a ganhar características cada vez mais alinhadas com o parasita, com o demónio. Então começa a ver tudo isso mais como os seus gostos e chega um momento que passam a ser as suas vontades e os seus gostos, porque virou muito semelhante. Não é? Mas antes disso, a percepção clara que tem alguma coisa ali que é estranha a ela, que ela precisa de rejeitar porque não é seu. Não é? E, mais uma vez, nos meios espirituais é o mais comum. Aliás, nas cidades de cariz espiritual, né? Muitas delas chamadas cidades sagradas ou que reúnem muita gente de espiritualidade, é onde se vê a maior quantidade de demónios circulando e dos mais fortes, porque é lá que eles são necessários. É lá que é o seu trabalho. Né? Então não é à toa que o mundo tenha ficado tão mundano que até os buscadores espirituais, os buscadores supostamente da espiritualidade, não gostam da palavra Deus, se sentem desconfortáveis com a palavra Deus. Mas a palavra consciência, unidade, universo, natureza, aí já tranquilo, não é? E isso tem uma razão. Demónios não gostam de Deus, não gostam dessa palavra, não gostam desse ser, porque para eles não é uma palavra, e porque é apenas Deus que detém o poder de cortar essas ligações. Não é? E a pessoa passa a ter dificuldades com essa palavra, de falar de Deus, de equacionar acerca de Deus, etc. Não quer dizer que não consiga, ou que há pessoas que até falem, porque tem de tudo, de todas as formas, de todos os jeitos. Não é? O que é sinais para um não é sinais para outros, e por aí vai. Então, mas lá na série Renascimento Espiritual, que está no site shrimanarayana.org, eu disponibilizei essa plataforma. Organizei os processos, porque o processo são dois, não é? Tem a reconsagração do templo do espírito, dos corpos sutis, e a reconsagração do templo do corpo, o corpo físico. Não é? Voltar a tornar sagrado. Então, o primeiro processo, a reconsagração do templo do espírito, é em duas fases. A primeira, limpeza profunda, purificação profunda, e a segunda, regeneração. Dura o total de 77 dias, não é? A primeira parte são 40 dias. Envolve práticas muito intensas e a primeira parte é exclusivamente para cortar com os pecados mais pesados, com demónios, se houver, e tem uma série de coisas, né? Então, eu deixei tudo preparado lá. Podes fazer onde quer que estejas neste mundo. Podes fazer, inclusive, aqui no Ashram, sob a minha orientação, que eu recomendo. Mas aí é à vossa descrição. Aqui no Ashram não existe um custo proposital para isso. É o custo de ficar no Ashram normalmente. E aqueles que não puderem pagar isso, não é?
pagam aquilo que puderem e os que não puderem pagar nada também serão recebidos. Não é? Poderá demorar um pouquinho mais de tempo porque o Ashram está a sustentar várias iniciativas destas e finanças não é das coisas mais estruturadas. Mas, independentemente disso, receberei a todos aqueles que estão sinceros em busca. Não é? Obviamente terá que passar por uma conversa comigo, não é? Para ver qual é a seriedade e se faz sentido e se tem propósito, não é? Mas todos serão recebidos. Para quem está fora do Ashram, para quem não tem condições para vir, ou é de longe, ou é do outro lado do planeta, sei lá, o que for, não é? Eu deixei tudo estruturado na internet, cada processo. Portanto, tenho a primeira série de vídeos iniciais, que são 38. Vou fazer uma atualização com mais uns vídeos que vi que seriam importantes para quem está fora, especialmente, né? Então vou atualizar isso, vai ter um acréscimo, sei lá, 2 ou 3 aí, mais alguns noutros processos. E tem todas as etapas, né? Depois poderá iniciar o processo, ele vai contar os dias, depois mudar para o próximo e para o próximo, com tudo explicado, tudo certinho, para poderes acompanhar. Então, eu estarei disponível, quer seja para aqueles que estão aqui no Ashram, quer seja para os que estão de fora, para ajudar, esclarecer, direcionar, o que for necessário, o que for possível, né? De acordo com a distância, do idioma. Né? Às vezes uso o tradutor, tem limitações, mas é melhor que nada, né? Dependendo do idioma que for. Então, toda a assistência, dentro do que for possível, estará disponível também para todos. Mas, acima de tudo, é um processo divino, né? Então, é suposto estares em comunhão com Deus, com os anjos, e dali vem a orientação, se estiveres sério ou séria, né? Se estiveres a dedicar, virá a orientação necessária também. Então, eu ia falar de mais coisas aqui, né? Mas vou deixar para o próximo satsang, portanto eu vou fazer isto muitas vezes. Se houverem perguntas, façam, aproveitam agora, né? Lá na série, ao entrares, tem também um ícone lá dentro, vais ter que cadastrar uma conta, porque como são informações específicas, não vai estar disponível no YouTube, portanto só lá no site, terás que cadastrar uma conta, né? Não tem nenhum custo, e os vídeos da série vai estar um disponível por vez, quando terminas um é que aparece o outro e por aí vai, para garantir que recebes as coisas da ordem correta, não é? E que tenhas um embasamento e uma noção bem clara do que é e do processo que se trata. Sobre este processo de renascimento espiritual tem muita coisa para falar, não é? Falei um resumo. Para alguns pode ser um resumo difícil, porque pode ser um choque, e diz, não, o que é conversa é esta, não sei o quê. Bom, aí paciência, não é? Porque na realidade é uma oportunidade que está sendo trazida, ela não existia neste mundo até agora. As tradições espirituais têm estado à espera de algo que venha ser efetivo no momento em que se atravessa, em que o mundo atravessa, e chegou, está aí. Quer acredites, quer não, é irrelevante, está aí. Vai ser desafiador para todos, porque embora dê uma oportunidade a todos, vai desafiar a todos, de acordo com as suas crenças, conceitos, preconceitos, limitações sociais, religiosas. Nada disso limita, a não ser a tua rigidez ou ignorância, ou seja lá o que for. Então todos terão uma chance, têm oportunidades para todos e têm impedimentos para todos. De alguma forma vais ter que ir além do teu mundinho para poder passar pelo renascimento espiritual. Porque vai desafiar de muitas formas, não é? E só isso dava conversa, sei lá, para muito tempo. Em princípio, às quintas-feiras, eu virei aqui, neste horário, 10 da manhã, falar sobre o renascimento espiritual, eventualmente depois sobre a ascensão espiritual,
assim que for, só vai ser uma apresentação agora, e depois eu irei falar sobre isso, mas o importante agora é renascimento espiritual, porque sem ele também não tem acesso à ascensão espiritual. Então vou fazer hoje, ou em princípio amanhã, também uma atualização daqueles vídeos, uma atualização importante. Então, para aqueles que assistiram o Renascimento, a série já do Renascimento, não comecem sem ver as atualizações, porque elas são muito importantes, tá? E lá está mais ou menos tudo explicado. E eu irei fazer mais atualizações com o tempo, observando as dificuldades que que as pessoas atravessam, quer seja aqui, quer seja num outro local que tenham escolhido, né? E à medida que houver mudanças pertinentes, irei atualizar a série, irei continuando a acrescentar. Bom, parece que não tem perguntas, todo mundo já está esclarecido. E esta live vai ficar disponível aí no Instagram, se tudo correr bem, não é? E quando quer que vejas isto, assista a série, está no site, vais entender muita coisa. Tem um vídeo, que acho que é o 3º ou 4º, que fala de sintomas, não é? Já dá para ter uma noção, mas noção mesmo. Para quem ainda não sabe, porque há pessoas que sabem que têm, ou implantes ou demónios, não é? Mas para quem não sabe, noção, só durante o processo. Quando começar o processo, aí é que as coisas se mostram, não é? Mas tem um monte de sinais, sintomas, coisas que já dá para ver que tem coisa ali. Experiências marcantes da tua vida, por exemplo, experiências recorrentes, formas de pensamentos, estruturas de pensamentos, comportamentos, especialmente ligados a pecados que são compulsórios, não é? Ou mesmo que existam apenas, já é suficiente, não é? Então, existe toda uma série de coisas que dá para ver, série de características, já fica-se, possivelmente, não é? E para quem está na jornada espiritual, porque é disso que se trata, o renascimento espiritual, é uma oportunidade para quem quer se voltar para Deus exclusivamente, não é uma forma de zerar os pecados para voltar à mesma coisa, não é? Então só é libertado de demónios e dos pecados aquele que reunir durante o processo as condições mínimas para seguir esse caminho de exclusividade para Deus. Porque havendo reincidência nesses pecados que foram perdoados, aí os demónios poderão voltar e em maior número e estarão no seu direito. Então, como uma forma de proteger também, só passa a fase inicial aquele que reunir as condições mínimas. E é mínimas, não é? Porque a partir do momento que os demónios são expulsos, eles não vão parar até entrar novamente. Então, o trabalho é contínuo, não é? E tem que haver uma transformação muito grande e o processo, ele traz isso, traz essa oportunidade, não é? E tem que haver uma continuidade. Se não houver uma continuidade, tudo é perdido, não é? Então, renascimento espiritual é uma oportunidade que está sendo trazida a este mundo, na realidade aos 3 mundos, não é? Para aqueles que se querem voltar exclusivamente para Deus. Próximo satsang vou falar sobre para quem é o renascimento espiritual, embora eu diga que é para todos, não é? Nem todos se vão qualificar, mas isso não depende de Deus, depende das crenças e obstáculos autoimpostos que a pessoa tem. Fora o desafio de ter os demónios, que eles não vão deixar chegar perto de uma coisa dessas. Já estão a dizer, descarta isso. Mas mesmo assim eu vou falar pelas diferentes situações de vida para que as pessoas, todos, né? Mas aí às vezes isso não é tão claro assim para as pessoas. Eu vou falar mais sobre isso no próximo e irei falar sobre o renascimento espiritual ainda durante bastante tempo. Partilhem com todos, não é? Se estás no meio espiritual, com os da tua comunidade espiritual, quanto mais souberem, melhor, não é? E se achares que é coisa de gente louca, bom, beleza. Pela minha parte, estou a fazer
a minha parte e cada um faz aquilo que acha que deve fazer. Até à próxima.